Bom dia, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTV. Hoje temos connosco Tito Rodrigues, ele é responsável jurídico da DECO Proteste, para nos falar sobre a relação e percepção dos consumidores para a inteligência artificial, em relação às cidades, ou as chamadas, na gíria atual, Smart Cities. Na verdade, até que ponto é que os portugueses valorizam a presença dos algoritmos no seu dia-a-dia? Segundo o estudo da Euroconsumers, os consumidores europeus consideram a inteligência artificial útil para melhorar a vida dos espaços urbanos, sobretudo em 3 pontos essenciais: para controlar a iluminação, os transportes públicos e a recolha do lixo. Mas há também outros pontos, não é, Tito? Onde é que os portugueses e os europeus veem benesses desta tecnologia na vida urbana? Sim, a verdade é que nós quisemos, sobretudo com este estudo, perceber qual era a expectativa dos consumidores, sobretudo neste contexto pós-pandémico, e portanto há muito esta percepção, e sobretudo tendo em conta aqueles resultados, e sobretudo que foram conhecidos dos Estados Unidos, que davam conta que quase 4 milhões de colaboradores deixaram as suas empresas para começarem projetos próprios. Nós quisemos também, de alguma forma, medir aqui o pulso aos consumidores europeus e perceber de que forma é que o impacto da pandemia, sobretudo estas alterações, até na forma como se relacionam uns com os outros, mas também com a sua entidade empregadora, de que forma é que isso os condicionava ou os levou a tomar estas decisões. E, de facto, no que diz respeito àquilo que é, se calhar aqui alguma construção um bocadinho fabulástica, de que muitos mudaram e saíram das cidades para viver em zonas rurais, nós percebemos que apenas 10% fizeram de facto uma mudança de residência nos últimos 2 anos, e que destes apenas, portanto, destes 10%, apenas 10% destes se mudaram para zonas rurais, e portanto nós continuamos a ter aqui uma grande pressão naquilo que é o tecido urbano, e portanto a importância em termos de eficiência da inteligência artificial, acreditamos, está para se impor. Ou E seja, estará para houve um durar. êxodo urbano, mas foi naquele período máximo de confinamento, mas depois voltou tudo ao normal, ou seja, eles acabaram por não se mudar efetivamente para as zonas rurais, é isso, a maior parte dos Sim, indivíduos. sim, de facto, eu acho que se calhar foi uma extrapolação de poucos casos, pelo menos para a realidade europeia, e eu aqui estou a falar sobretudo tendo em conta o nosso universo de estudo. Estamos a falar de Portugal, de Espanha, de Itália e da Bélgica. Fizemos também este exercício junto dos nossos colegas, os nossos irmãos brasileiros, e percebemos que aí a percentagem de pessoas que estão de facto com disponibilidade para mudar, portanto saindo das zonas urbanas, é ainda menor. Estamos a falar apenas de 6%, e portanto esta ideia pré-concebida de que as pessoas procuraram de facto zonas rurais para fugir das grandes concentrações urbanas, acaba por não se verificar, pelo menos é aquilo que o nosso estudo mostra, acaba por não se verificar na medida daquilo que era se calhar propalado até em sede de comunicação social. E portanto a pressão, eu volto a dizer, nos centros urbanos continua. Não temos aqui de facto dados que nos permitam consubstanciar que esta situação se irá alterar nos próximos anos, sobretudo se atendemos que a pandemia estará já a entrar aqui numa curva de alguma recessão. E as conclusões, principalmente do estudo europeu, as conclusões em relação a Portugal são também semelhantes aos outros Estados-membros envolvidos. Sim, exatamente, ou seja, Portugal não difere em nada daquilo que é a realidade dos outros países. Até lhe posso dizer que no que diz respeito à vida profissional, 63% dos inquiridos acabam por dizer até que não conseguem trabalhar à distância, e portanto mesmo este conceito do home working muitas vezes não está a ser, ou não está a ser para a maioria dos trabalhadores, de facto um exercício pelo menos recorrente, e para aqueles que conseguem de facto, em função das suas funções, trabalhar remotamente, apenas 71% afirmaram que é provável que o continuem a fazer nos próximos 3 anos, ou seja, 2 em 3 de facto afirmam que têm esta disponibilidade, ou pelo menos esta predisposição para continuar a trabalhar a partir de casa, no conforto da casa, e portanto com tudo o que daí advém também de positivo, mas 1 em cada 3 acabam por não ter essa possibilidade, ou não ter sequer esse interesse. Mas volto aqui a sublinhar, a maioria dos trabalhadores não tem, em Portugal pelo menos, essa possibilidade de trabalhar remotamente. Nós falamos de trabalho remoto, acha que as empresas e os trabalhadores vão conseguir
no fundo, entender-se, digamos assim, com esta nova lei que entrará em vigor no início do próximo ano, sobre o pagamento das despesas por parte das entidades patronais, em relação às despesas, nossa redundância, que têm extra com o teletrabalho. É uma situação algo complexa. Porquê? Porque em algumas situações, e eu sei por experiência própria também, que algumas entidades empregadoras acabam por fazer ou pagar aos seus colaboradores outro tipo de subsídios, seja o subsídio de alimentação, que parte de um entendimento que agora esta lei acaba por, de alguma forma, não pôr em xeque, de que há uma prestação que é extra e, portanto, tem que ser feita fora da morada do trabalhador, mas há também aqui muitas vezes as questões relacionadas com subsídios de transporte que deixam de alguma forma de ser pagos ou deixarão de ser pagos se de facto houver esta imposição do pagamento das despesas relacionadas com eletricidade, com telecomunicações e, portanto, entre o deve e o haver, os valores, sobretudo para aqueles que já pagam subsídios de transporte, acreditamos que estarão em linha, portanto, do ponto de vista do ganho, se quiser, concreto para os consumidores, acreditamos que eles acabarão por ficar ela por ela. Claro que isso não será uma realidade para aqueles que não dispõem deste tipo de subsídios e para os quais esta compensação sob a forma de pagamento destes serviços será naturalmente bem-vinda e será, acreditamos nós, justa por isso. Geralmente esses subsídios são semelhantes para todos os trabalhadores, variam em relação às funções, variará com certeza consoante a dimensão da empresa e o setor em que opera, mas em relação a dentro da empresa é um valor fixo para todos, digamos assim. Depende, não há de facto em termos daquilo que diz respeito ao subsídio de transporte, por exemplo, regras muito concretas. Há empresas que atribuem um valor flat, portanto transversal a todos os colaboradores, há outras que fazem em função da distância da morada da casa do trabalhador em relação à sede da empresa. São situações que são diferentes e, portanto, vivem muito daquilo que é o próprio contrato individual de trabalho ou até aquilo que possa ser acordado, se houver um sindicato ou até por um conjunto de trabalhadores que compõem uma estrutura de representação dos mesmos. E aqui onde é que a tecnologia, já que falamos do trabalho na cidade, pode ajudar então a fazer esta gestão mais eficiente, quer lá está, como falámos, da iluminação, dos transportes, da recolha do lixo, onde é que a inteligência artificial vai melhorar as cidades? Eu acho que nós só estamos ainda a raspar aquilo que possam ser as potencialidades que a inteligência artificial trará, seja sobretudo nisto da melhoria e da maior eficiência de uma vida em conjunto, sobretudo com a maior pressão junto às cidades. Os nossos inquiridos de facto falavam na questão da iluminação, parece-nos que é relativamente óbvia, da questão também da otimização dos transportes públicos, mas também da recolha de lixo, mas há também situações como a gestão do próprio tráfego da cidade, que também foi identificada por uma larga maioria dos inquiridos e, sobretudo, nos países do sul da Europa, a identificação de criminosos e, eventualmente, pessoas desaparecidas através da inteligência artificial. Pode estar aqui muito presente ainda alguns filmes de Hollywood, portanto, onde isto era uma situação que era, de alguma forma, também sublinhada, mas no Brasil, sobretudo, tendo em conta os altos índices de criminalidade, essa situação era, sobretudo, identificada como uma mais-valia que a tecnologia, que a inteligência artificial pode de facto trazer naquilo que é a garantia da paz de todos. Foi um ponto referido por 79% dos participantes neste estudo, salvo erro, mas num país considerado seguro como Portugal, também as pessoas sabem a potencialidade, ou melhor, consideram de facto a potencialidade da inteligência artificial para este aspecto do crime, valorizam isso. O que nós temos percebido, sobretudo com alguns projetos piloto, por exemplo, aqui na zona de Grande Lisboa, a Amadora tem de facto uma cobertura muito vasta de câmaras que procuram trazer maior segurança aos seus habitantes. E nós temos percebido que isso, ao contrário do que pensaríamos há sensivelmente 10, 15 anos, em termos daquilo que era uma maior exposição por parte dos cidadãos, acaba por ser bem acolhido pelas populações, sobretudo nas populações onde há uma maior pressão da criminalidade ou pelo menos da percepção de criminalidade. E, portanto, naquilo que possam ser instrumentos, e temos percebido que as populações têm entendido que naquilo que possa ser entendido como garantes da sua segurança, muitas vezes os cidadãos acabam por estar predispostos a abdicar de alguns valores que são fundamentais, como a reserva da sua vida privada e a não exposição pública e a não partilha da sua própria imagem, em prol daquilo que acabam por entender que é um benefício maior e, neste caso, a segurança pessoal e, obviamente, também a segurança de todos. É uma preocupação para todos. Muito obrigado, Tito.
Chegamos assim ao fim desta Fast Talk. Continuem-nos a acompanhar em jornaleconómico.pt. Até lá. Muito obrigada.